Falaremos hoje sobre as atitudes que devem direcionar a mente e a conduta do cristão. O texto básico é Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Façamos a leitura. Diz o seguinte a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso também praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós pedimos agora que Teu Espírito Santo nos abençoe, para que possamos compreender a Tua palavra, aplicar no nosso coração e praticar no nosso dia a dia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, todos os dias cerca de 10.000 pensamentos passam por nossas mentes. Fazendo uma soma rápida, isso vai dar cerca de 3.500.000 pensamentos por ano. A Bíblia afirma que a vida de uma pessoa é o produto dos seus pensamentos. Nós somos aquilo que nós pensamos. O homem é aquilo que ele pensa. E isto está declarado lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz, porque como imagina em sua alma, assim é o homem. Então, diante disso que foi falado, de que a nossa mente ela é uma fábrica, ela é uma usina de pensamentos e que é um campo bastante perigoso, nós temos que tomar algumas precauções e nós precisamos fazer algumas considerações. Primeira é que as nossas maiores batalhas, elas são travadas no campo mental, ou seja, a batalha é travada na nossa mente. Ninguém age sem pensar primeiro. Você pode dizer que uma pessoa cometeu uma loucura porque agiu sem pensar. Não, ele pode ter agido de forma assodada porque a sua mente não foi treinada, não foi educada e não foi submetida aos padrões da vontade de Deus. Então, os pensamentos equivocados, ou seja, pensamentos que estão fora do padrão ético, do padrão de Deus, eles também levam a comportamentos equivocados. Ou seja, o pensamento, aquilo que pensamos, pode nos levar a ações também que são equivocadas, que são reprovadas por Deus. Todo pecado, e aí vai uma outra recomendação que nós devemos considerar, que está aqui no nosso texto, é que todo pecado, como a santidade, tanto o pecado como a santidade, sempre começa na nossa mente. Então, a nossa vida de santidade ou a nossa vida pecaminosa é fruto daquilo que está sendo produzido na nossa mente, no nosso intelecto. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado, como diz a palavra. Deus, ele nos prova. A provação é algo bom de Deus e ele diz que nós devemos ter por motivo de alegria passar por várias provações, porque nós somos ensinados, nós aprendemos a ser mais resistentes e aprendemos a ter mais experiências nas provações. A palavra não diz para a gente ter por motivo de alegria passar por tentações. Inclusive, a orientação da palavra é que nós devemos fugir da aparência do mal, fugir da tentação.
Deus, ele nos sustenta nas provações e ele nos diz para afastarmos das tentações. Então, o pensamento adequado não é opcional na vida do cristão, não é uma opção para o cidadão do céu, para aquele que foi chamado por Deus, não é opção para ele ter um pensamento adequado, um pensamento puro. É uma ordem, é um mandamento. A palavra de Deus diz que nós temos que agir de acordo com o padrão de Deus. A palavra pensamento, ela vem do grego logizomai, que significa avaliar, considerar e calcular. Então, esse é um exercício que nós devemos fazer com os nossos pensamentos. Nós devemos, todo pensamento deve ser avaliado, deve ser considerado e deve ser calculado para que as nossas obras não tragam nenhum tipo de prejuízo, nem para nós, nem para o nosso próximo. Então, sendo assim, irmãos, nós devemos avaliar, considerar e calcular, vamos considerar as recomendações que estão listadas aqui nesse texto, do texto que acabamos de ler, e meditar sobre as suas implicações, as implicações que o texto traz para a nossa vida prática. A primeira coisa que nós devemos meditar, nós devemos considerar, é que a nossa mente, ela deve ser ocupada com coisas virtuosas. É o que diz aí o versículo 8, na sua parte B. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Virtudes são coisas excelentes, são coisas boas, e a nossa mente deve ser ocupada com essas coisas, com coisas puras, com coisas excelentes. Então, nós devemos ter essas virtudes na nossa mente. Virtude é algo que nasce e progride como resultado da nossa aprendizagem e da nossa educação. Então, virtude não é uma coisa nata, a gente já nasce com ela. Não, virtude é o resultado do treinamento da nossa mente, que vai progredindo como resultado do aprendizado que nós vamos recebendo e da educação que nós vamos recebendo, e é isso que nos torna capazes de praticar atos de justiça. Por isso que o apóstolo Paulo agora ele está chamando a atenção dos filipenses. Ele já havia ensinado, já havia educado, já havia tratado de vários assuntos, e agora ele diz assim: isso praticai, o que vocês aprenderam, coloquem em prática na vida de vocês e ocupe as suas mentes com coisas virtuosas. Ter uma mente virtuosa, ou seja, uma mente que vai reter coisas excelentes, uma mente treinada e educada, não é uma opção, é um mandamento de Deus. Nossa mente tem que estar sendo treinada e tem que ser educada com coisas excelentes, com coisas virtuosas. O mandamento aqui que aparece está no tempo presente. Ele diz assim: se há alguma virtude, se há algum louvor, então nisso vocês devem ocupar a sua mente. Nisto pensai. Então, o mandamento está aqui no tempo presente. Significa pensar agora e também significa pensar continuadamente. Pensar agora, pensar amanhã e pensar durante toda a sua vida. Todos os dias nós devemos estar pensando e continuando em pensar e continuar pensando de forma virtuosa, de forma excelente. A mente do cristão, a mente do crente, ela pensa virtuosamente e as suas práticas são excelentes. Ou seja, se uma mente está cheia de coisas excelentes, de virtudes, a prática também, aquilo que ele produz, aquilo que ele faz, aquilo que ele realiza, as suas obras, elas também são obras de excelência. E a seguir, quando Paulo vai continuando nesse texto, ele apresenta agora um roteiro bíblico para uma vida virtuosa.
ele apresenta agora uma relação de coisas que são virtuosas e que o crente deve ocupar a sua mente. Em primeiro lugar, aqui do nosso texto, do versículo 8, ele diz que a nossa mente deve estar canalizada para pensar em tudo que é verdadeiro. Veja bem, nossa mente ela deve estar ocupada com aquilo que é verdadeiros. E nós vimos, acabamos de ver, que a mente tem o poder para controlar o nosso comportamento. Se ela for bem educada, se ela for bem treinada e se ela for bem ensinada. Então, isso significa que não adianta a gente mudar apenas a nossa aparência. E muita gente gasta muito dinheiro para mudar a sua estética. Investe grandes somas de dinheiro para mudar a sua aparência. Mas se ele não muda a sua mente, se a sua mente não é renovada, ele pode até ficar mais bonito, pode ficar mais atraente, mas ele continua sendo a mesma pessoa, porque ele continua praticando os mesmos atos, pensando do mesmo jeito. Então a mudança de aparência, ela não é suficiente, ela não traz transformação nas nossas obras, nas nossas atitudes. A verdade que o texto fala aqui, ela é antitética da mentira, ela é contrária, ela é opositora da mentira. A verdade e a mentira são linhas equidistantes, são linhas que não se alinham, que não andam juntas de jeito nenhum. Por quê? Porque a natureza de Deus é uma natureza da verdade. Deus, ele odeia a mentira, porque toda verdade ela procede de Deus e a mentira procede do Satanás. Então, quando a palavra de Deus está nos orientando para ter uma mente verdadeira, ele está dizendo para a gente não aceitar a falsidade, para a gente ter a mesma natureza que Deus tem. Pensar em tudo que é verdadeiro significa pautar a mente na leitura, na análise, na meditação da palavra de Deus para praticá-la. A palavra de Deus é a verdade, o Evangelho é a verdade. E a verdade absoluta, ela emana da palavra de Deus. Então, se nós queremos ser verdadeiros, nós temos que buscar como fonte a palavra de Deus, que ela nos dará essa direção e a prática de tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro. E em segundo lugar, o texto nos chama para pensar no que é respeitável. A palavra respeitável refere-se ao que é digno e que é merecedor de respeito. A mente do crente, ela não deve ser ocupada com o que é trivial, o que é temporal, o que é mundano, mas sim com o que é celestial. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Quando Jesus estava se discutindo com os fariseus, ele dizia assim: vocês não entendem, não entendem a minha mente, não entendem a forma de pensar, porque vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Então a mente humana, ela não consegue entender a mente do cristão, porque a mente do cristão não é uma mente material, é uma mente celestial. Ela está focada nas coisas do alto e não nas coisas daqui de baixo. Os nossos pensamentos, eles devem incluir apenas o que é apropriado a Deus, aquilo que Deus se agrada, aquilo que é digno de Deus. Crente, cristão verdadeiro, que ama ao Senhor, não pode ter mente suja, não pode ter mente corrompida, tem que ter uma mente respeitável. Mas um terceiro lugar que o texto nos orienta é para pensar em tudo que é justo. Então nós já falamos do que é verdadeiro, do que é puro e agora do que é justo. O adjetivo justo, ela também é uma palavra que vem do grego dikaios, que descreve aquilo que está harmonizado com os padrões eternos e imutáveis de Deus. A palavra justiça, a palavra justo,
significa isso. Descreve aquilo que está harmonizado com a vontade e com os padrões imutáveis e eternos de Deus. Irmãos, nós, os filhos de Deus, quando nós fomos justificados, nós estávamos perdidos nos nossos delitos de pecados e o Senhor nos chamou e nos justificou, ou seja, nos tornou justos. Era para depois de sermos tornados justos, continuarmos praticando os atos de justiça. Está fora de lógica alguém que foi limpo e justificado e para ser justo, para andar em justiça diante de Deus, agora continuar vivendo no pecado e praticando atos de injustiça. Não, nós agora, depois de sermos chamados por Jesus Cristo, de sermos lavados pelo seu sangue, purificados pelo seu sangue, nós devemos agora fazer tudo para vivermos de acordo com o padrão divino. O pensamento do crente deve estar ajustado sempre com a lei de Deus. Aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus é. Deus é justo e nós também devemos imitá-lo. Sobre o dever de sermos justos, João ele escreve lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículos 7 e 8, o seguinte: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, Deus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Assim, quem vive no pecado não é de Deus, procede do diabo, porque o pecado é do diabo. O pecado é coisa maligna, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pensar sobre o que é justo, então, irmãos, significa modelar a nossa natureza, a natureza santa e pura e justa de Deus revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele nos exorta a não tomarmos a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, não andar de acordo com os ditames, com as regras, com o jeito desse mundo, mas que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque é uma vontade justa. Em quarto lugar, diz que nós devemos pensar naquilo que é puro. O pensamento do crente não pode ser misturado com impurezas. A palavra puro vem do grego hagnos, que significa algo santo, algo separado, algo tirado do meio da poluição para servir de forma consagrada ao Senhor. E significa algo moralmente limpo, algo que não tem mácula, algo imaculado. O mundo, irmãos, é um ambiente extremamente impuro. O crente, ele foi separado dele para viver uma vida de pureza. Então, todo cuidado é pouco para mantermos as nossas mentes purificadas, as nossas mentes puras. O mundo é um lugar pantanoso, cheio de areia movediças e de perigos, e cada passo que nós damos tem que ser muito bem analisado, muito bem medido, para que a gente não possa cair e ser sucumbido pela areia movediça desse mundo. O mundo é um campo minado, que nós devemos ter cuidado onde pisamos, devemos ter cuidado naquilo que nós alimentamos a nossa mente, porque senão corremos o perigo de sermos destruídos. Em 1 João capítulo 3, versículo 3, diz que Jesus Cristo, ele é puro e ele também exige a pureza dos seus discípulos. Veja bem o que diz Efésios capítulo 5, versículo 3 e 5. Mas a impundicícia, ou são coisas imorais, e toda sorte de impureza, e aí entra a corrupção, desonestidade e todas essas coisas, ou a cobiça, ou seja, o desejo exagerado pelas coisas materiais, nem sequer se nomeia entre vós. Ou seja, isso não pode nem ser ventilado, não pode nem ser discutido.
nem pode ser colocado na pauta da nossa vida, como convém aos santos. Nem conversação torpe, ou seja, conversas que não edificam, discussões, conversas aleatórias, nem palavras vãs ou chocarrices, ou seja, gozações, a palavra chama isso de escarnecer. Coisas estas inconvenientes não devem fazer parte da nossa vida. Antes, pelo contrário, ações de graças, hinos de louvores, isso é que a palavra nos ensina. Andai no meio do povo, no meio dos irmãos, no meio da sociedade, com ações de graças, com cânticos e com louvores e coisas que agradam ao nosso Deus. Como cristão, nós temos que dizer não a essa cultura imoral, escarnecedora, cobiçosa e pornográfica e nos concentrar na pureza moral da nossa mente, pautados na vontade do nosso Deus. Em quinto lugar, irmão, nós devemos pensar naquilo que é amável. Amável, do grego, é prósios, significa doçura, graciosidade, generosidade, amorosidade, aquilo que está referenciado lá em Coríntios 13, que o amor é capaz de superar todas as coisas. O amor, ele nunca se desespera, o amor não se arde em ciúme, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor é a maior virtude que existe na vida de uma pessoa. O cristão não pode ser ignorante, violento, odioso e intolerante. Não. O cristão deve ser amorável, deve ser longânimo, educado, gentil. Os crentes devem focar seus pensamentos no que a Bíblia diz que é agradável, atraente e amável diante de Deus. Em sexto lugar, diz que nós devemos pensar em tudo que é de boa fama. A palavra boa fama no grego é eupemos, que significa falar bem. É o contrário de difamação. Relaciona-se com o positivo, com o construtivo, e é o contrário da difamação, que se relaciona com o negativo, com o destrutivo. Num mundo que está impregnado de torpeza, de impureza, de maldade, o crente deve gozar de boa reputação. Ele não pode ser encarado pela sociedade como um crápula, como alguém persona non grata. O crente ele tem que gozar de boa reputação por causa da sua justiça, da sua pureza e da sua boa fama. O crente deve conservar a mente somente em coisas que agradam a Deus. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que tome conta da sua mente, do seu pensamento. Tudo que é virtuoso deve servir de motivação para o nosso aperfeiçoamento. E tudo que é louvável deve ser recomendado a outros pela forma do nosso viver, pela nossa boa fama. Irmãos, no mundo caído, ainda existem coisas virtuosas, excelentes e dignas de louvor. E é justamente isso que devemos empregar o nosso pensamento. Nossa meta diária como crentes deve ser o fortalecimento da nossa integridade mental e também da nossa vida moral. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão sabiamente observou. E ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo diz que as armas da nossa milícia para destruir fortalezas, anular sofismas e todo tipo de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, essas armas que nós usamos contra isso não são as armas carnais. E o que por outro lado, é que nós devemos levar cativos todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. A nossa mente deve estar condicionada a Cristo, deve estar cativa ao nosso Salvador. E o texto termina de uma forma maravilhosa, irmãos. O texto diz, e o Deus da paz será conosco.
quando nós colocamos em prática tudo aquilo que ouvimos, que recebemos, que vimos e aprendemos de Deus. Somente a paz de Deus somente estará conosco quando nós praticamos essas virtudes. Aqui está a chave do texto. Existe aqui uma conexão íntima entre o versículo 8 e o versículo 9. O versículo 8, na parte B, ordena: seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é isso que ocupe o vosso pensamento? As virtudes, as coisas excelentes que devem ocupar o nosso pensamento. E o versículo 9 ordena: isso praticai. Praticai o quê? Praticai aquilo que está na nossa mente. E é claro que se temos coisas maravilhosas, excelentes na nossa mente, as nossas ações também serão excelentes. O pensar cristão, que é a atitude interior, não pode ser divorciada do seu comportamento. Comportamentos são as atitudes exteriores. Então, aquilo que nós pensamos, que é a nossa atitude interior, ela deve refletir no nosso comportamento, que é a atitude exterior. O que pensamos, isso praticamos. E o que pensamos também determina a nossa filosofia de vida. Então, não basta ter teologia na cabeça, é preciso ter verdade no coração. Paulo ensinou a palavra, mas também viveu. Ele disse: aquilo que viste em mim, pratique. A vida cristã envolve pensamentos apropriados, versículo 8. A vida cristã também inclui práticas de ações justas, como ordena o versículo 9. Aqueles que têm pensamentos e ações piedosas, eles são guardados tanto pela paz de Deus como pelo Deus da paz. A paz que excede todo o entendimento, como já foi dito no versículo 7. A paz que ninguém pode compreender, mas que nós desfrutamos dela, porque é a paz de Cristo, é a paz que guarda o nosso coração, que guarda a nossa alma. É difícil praticar isso? É difícil. Mas nós já temos as ferramentas necessárias. Deus já nos forneceu as ferramentas que são necessárias para operacionalização desses mandamentos, de sermos verdadeiros, justos, puros, de boa fama, de todas essas regras que foram tratadas nesse texto. Porque o Senhor Jesus, Ele já nos justificou, Ele já nos salvou, e nós fomos salvos para praticar suas obras e para imitar a sua vida. Nós somos salvos para praticar as boas obras que Ele de antemão escolheu para que andássemos nela. Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude para praticar todas estas recomendações da Tua palavra, para que assim possamos ter a paz de Deus e o Deus da paz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.